Bom dia, oitavo ano. Hoje a gente vai resolver aquele exercício da semana passada passo a passo, porque tiveram algumas pessoas que não entenderam algumas questões, então eu vou resolver com vocês direitinho, explicando cada coisa, e vou passar outro exercício falando sobre moda, mediana e média, certo? E também vou passar para vocês algumas questõezinhas para vocês pesquisarem e a gente encerrar esse capítulo. E semana que vem a gente iniciar outro capítulo do livro, certo? Então vamos lá para a resolução do exercício. Então, gente, na primeira questão tinha a seguinte pergunta: determine a média aritmética, moda e mediana do seguinte conjunto de dados. E o conjunto de dados era esse aqui: 2, 5, 1, 8, 12, 9, 10 e 2. Primeira coisa que a gente deve fazer sempre é colocar esses números em ordem crescente. Então, eu comecei aqui. Tem 1, 2, 2, depois o 5, o 8, o 9, o 10 e o 12. Então, vamos lá. Média aritmética. Média aritmética, eu somo tudo e divido por o número de números que eu tenho aqui na amostra. Então, eu somo tudo. 1, mais 2, mais 2, mais 5, mais 8, mais 9, mais 10, mais 12. E depois divido por a quantidade de números que eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, aqui vai ficar 59, né? Não, 49, desculpa, dividido por 8. 49 por quê? Porque é a soma desses números aqui. Eu somei 1, mais 2, mais 2, mais 5, mais 8, mais 9, mais 10 e mais 12. Deu 49. Dividi por 8, que deu 6,125. Então, a média aritmética é igual a 6,125. Agora, a mediana. A mediana é o elemento que está no meio. No caso de um número par, eu não tenho como ter só um elemento no meio, né? Eu tenho que ter dois elementos no meio. Então, como eu tenho dois elementos no meio, eu vou ter que somar esses dois elementos e dividir por 2. Então, eu tenho aqui, por exemplo, se eu tenho aqui, ó, 6 números pares, eu vou ter dois elementos no meio. Vou ter dois elementos no meio, não é isso? Que são os números 5 e 8. Observem que ficou 3 de um lado, 3 de outro. E 2 no meio. Se eu colocasse só o 5 aqui, o 5 é o do meio, não ficaria certo, porque aqui ficaria 4 de um lado e aqui 3 de um lado. E então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que somar esses dois números, 5 e 8, e dividir por 2. Então, 5 mais 8, que são os números do meio, dá 13. Dividido por 2 dá 6,5. Então, a mediana aqui desses números é 6,5. Agora, quem é a moda desses números aqui? Eu sei que a moda é o número que se repete ou o número que se destaca. Então, desses números aqui, a moda só pode ser 2, porque é o único número que se repete, o único número que está em destaque aqui. Então, a moda é 2. Agora, vamos para a segunda questão. Calcule o valor da mediana da seguinte amostra de dados. Eu tenho aqui 32, 27, 15, 44, 15 e 32. Esses números já estão em ordem crescente? Eu acho que não. Então, a gente vai ter que colocar em ordem crescente. Para achar a mediana, primeiro a gente tem que colocar em ordem crescente. E a mediana é o termo que divide a sequência no meio. Então, 15, 15, 27, 32, 32 e 44. Do mesmo jeito aqui, do primeiro exemplo, eu tenho também uma sequência de números pares. Então, eu tenho um número par aqui, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui números pares. Então, como é um número par, como é uma sequência aqui par,
eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que somar os dois elementos do meio e dividir por 2 para achar a mediana. Quem são? Como aqui já está em ordem crescente, então os dois do meio, ó, esse aqui são os de fora, né? E esses são os do meio. 27 mais 32 dividido por 2 para achar a mediana, né? Então, 27 mais 32 dividido por 2. Quanto é 27 mais 32? 59. Dividido por 2, que vai dar 29,5. Esse é o valor da minha mediana. Então, a mediana é 29,5. Agora, vamos para a terceira questão. Os jogadores de uma equipe de basquete apresentam as seguintes idades: 28, 27, 19, 23 e 21 anos. Qual a média de idade desta equipe? Observação. Eu ainda coloquei observação, que não precisava ter colocado. Se eu pergunto a média, então, e eu não digo qual é a média, é porque eu estou querendo uma média aritmética, que é a soma, eu somo tudo e divido por o valor de números que eu somei. Então, eu tenho aí quantas idades? Tenho 1, 2, 3, 4, 5. Nesse caso, como eu vou encontrar a média, eu não preciso colocar esses números em ordem, porque o que eu quero é a soma deles dividido por a quantidade de números que eu estou somando, certo? Se fosse a mediana, eu ia ter que colocar em ordem. Se fosse a moda, também tinha que colocar em ordem, porque aí eu ia ver se tinha algum número se repetindo ou não. Mas aqui, então, eu tenho quais idades? 28, 27, 19, 23 e 21. Eu vou somar tudo e essa soma deu 118. E eu vou dividir por a quantidade de números que eu somei. 1, 2, 3, 4, 5. 118 dividido por 5, que vai dar 23,6. Então, a média de idade dessa equipe é 23,6, ok? 23 anos e 6 meses, no caso, se a gente for falar em termos de idade. Então, 23,6 é a média de idade. Agora, vamos para a quarta questão. Em uma sapataria, durante um dia, foram vendidos os seguintes números de sapato: 34, 39, 36, 35, 37, 40, 36, 38, 36, 38 e 41. Qual é o valor da moda desta amostra? Então, vamos lá ver aqui os números que se repetem. 36 eu estou vendo aqui, estou vendo 36 aqui, estou vendo 36 aqui. 34 não se repetiu nenhuma vez. 39 também não. 35 também não. 37 também não. 40 também não. 41 também não. 38 se repetiu 2 vezes. Quem mais se repetiu aqui? Quem mais se destacou foi o número 36. Então, 36 é a moda. A moda é o que se repete ou o que se destaca. Então, aqui a resposta é moda igual a 36, ok? Agora, gente, espero que vocês tenham entendido melhor e vou deixar lá um exercício para vocês fazerem, certo? E umas perguntinhas para vocês pesquisarem, para a gente finalizar esse capítulo. Um beijão para cada um de vocês, fiquem com Deus. Qualquer dúvida pode me procurar no WhatsApp, tá bom?